Imagina você, está passeando com suas filhas, crianças negras, 3 aninhos de idade, passando pela estação do metrô, quando, de repente, o segurança dessa estação comete um ato de racismo contra as crianças. Esse é um relato da mãe das meninas, a Sandra, está ao lado do nosso colega Eduardo Oliveira e vai contar para a gente em detalhes como é que aconteceu essa história. Foi no sábado, não é isso, Eduardo? No sábado, Ricardo, na estação do metrô da rodoviária, essa aqui é a Sandra, a mãe de 2 meninas lindas, lindas de 3 anos, gêmeas que trabalham como modelos, são gêmeas lindíssimas, sapequinhas, vão para a escola daqui a pouco, mas no sábado aconteceu algo que você não imaginava. Como é que foi a situação exatamente? A gente estava chegando na estação rodoviária, quando tinha 3 seguranças, na verdade, 2 negros de frente para a gente e um branco de costa. Foi quando ele virou para a gente e gritou, né, misericórdia, como se ele tivesse visto alguma coisa bem espantosa. E aí ele, quando a gente passou, ele falou bucha 1 e bucha 2. Isso para as meninas. Isso. Só que assim, eu não tive reação. Sabe quando você pega de surpresa e não tem reação, não sabe o que falar? E eu continuei seguindo, só que elas começaram a me questionar, né? Por que bucha 1, por que bucha 2, que ela não era bucha. Aí tem uma sempre que é mais... Pertinha que a outra. Aí ela foi e explicou para a outra, né? Que era por causa do cabelo. Que eles estavam com o cabelo original, black, bem seco, bem solto, bem alto. E aí começaram a chorar e questionar e até hoje ela fala, não sou bucha, eu não sou bucha. Então foi uma situação bem constrangedora mesmo. Você voltou a falar com o pessoal da CCR Metrô? Voltei para lá, só que foi na mudança de turno, inclusive. Era por volta de 6h30, mais ou menos, e aí depois o superior dele veio, junto com um rapaz que presenciou toda a cena e pediu desculpa em nome da CCR, né? Falou que a CCR repugna qualquer tipo de racismo ou de discriminação ou de maltrato. A empresa, inclusive, falou para a gente em nota, dizendo que está apurando o caso e que repudia qualquer tipo de racismo, discriminação, como é habitual realmente que qualquer empresa tenha que agir dessa forma, assim. Mas você, o segurança, não encontrou mais segurança lá? Não encontrei. Inclusive, eu fui abordada na estação Retiro por outra segurança, que era a estação, né, que eu cheguei depois, pedindo meu telefone, dizendo que a coordenação da CCR ia entrar em contato, mas eles não entraram em contato. Então, eu resolvi denunciar, porque isso tem que acabar. Nós vivemos numa cidade onde 99% é negro, com cabelo crespo, e assim, são crianças, inclusive depois disso, elas não quiseram molhar o cabelo, botar o creme, já quiseram botar o laço, então eu percebi uma mudança já nesse comportamento delas, eu imagino. O Ricardo quer fazer uma pergunta para você, Sandra. Ricardo, por favor. Isso, Eduardo, é o seguinte, a Sandra relata para a gente que havia 3 seguranças naquele momento, né? Um deles cometeu o ato, os outros 2 estavam do lado. A minha pergunta é, qual foi a reação dos outros 2 seguranças que presenciaram toda a cena? O Ricardo está perguntando sobre a reação dos outros 2 seguranças que presenciaram a cena. Você falou que o que falou era um policial branco, um segurança branco, os outros 2 eram negros. Isso. Qual foi a reação dos outros 2? Na verdade, os outros 2 ficaram um pouco sem graça, paralisados, e aí acho que talvez para poder contornar a situação, ele falou, quantos anos elas têm? Aí eu falei, 3 anos. Aí ele falou assim, não, elas não pagam. Eu falei, não, eu estou registrando a minha passagem. Foi só isso. Aí quando eu voltei, um deles estava e lamentou, falou que realmente que deve ter sido uma brincadeira. Só que assim, eu não conheço ele e esse tipo de brincadeira é inaceitável. Brincadeira que é crime previsto no Código Penal. Racismo é crime e é preciso que situações como essa sejam sempre denunciadas. Você, inclusive, foi na delegacia, mas não conseguiu prestar queixa. Não cheguei aí porque eu liguei, né, para o 190, eles me informaram qual seria o procedimento, e aí eu liguei e eles falaram que por conta da paralisação de 48 horas, estarão retornando amanhã pela manhã. Amanhã você vai? Seria no DERCA. Porque é contra criança. Se fosse adulto, seria lá em Pernambués. O DECA, que é justamente especializado em crimes contra as crianças. Você vai amanhã, então, prestar queixa? Vou, sim. A CCR ainda não entrou em contato com você? Não, falou, né? Ninguém me ligou, não. Acho importantíssimo, Sandra, que você esteja falando sobre isso, porque é uma sequência de situações complicadas. A questão do racismo, a questão de ser contra a criança, e o fato de que a indignação...
a indiferença que houve no início, depois os dois seguranças se sentiram um pouco estranhos, que esse estranhamento vire indignação, que essa indignação vire de fato alguma coisa ativa para que esse tipo de situação não continue acontecendo. Muitíssimo obrigado por falar a tua história aqui para a gente. E eu imagino que agora é um trabalho com as crianças também, né? De falar com elas e mostrar que essa é uma situação que vai passar de fato. Ricardo, novamente com você, por favor. É isso. Não, Eduardo, só reforçando, as crianças são modelo, né? Fazem campanhas. E ainda que não fossem modelos, ainda que fossem simplesmente crianças, né, nada explica o que aconteceu. Eu queria saber dela o seguinte: foi a primeira vez que as crianças viveram isso, que a família viveu um ato como esse? Outras situações já ocorreram ou não? Se elas trabalham como modelo, Ricardo, a gente não pode mostrá-las por uma questão de respeito realmente à imagem das crianças, mas elas são lindíssimas, são fofas, chegaram aqui todas alegres conversando com a gente. Já aconteceram situações semelhantes antes com as meninas? Nunca. É talvez por isso que eu não tive reação, né? Porque a gente tinha acabado de sair do Iguatemi e as abordagens, os contatos são sempre positivos. As pessoas sempre acham elas diferentes por serem gêmeas, por andarem vestidas iguais, por terem um cabelo diferente da cor da pele, né? Uma coisa que destoa bastante. Então, é sempre positivo. Inclusive, enquanto eu estava lá tentando resolver, 2 pessoas pararam para poder pedir para tirar foto. Então, já é uma coisa normal, corriqueira. Já estou acostumada com isso. As pessoas sempre achando bonita, se aproximando, e devido a elas serem bem carinhosas, bem amorosas. Então, sempre chama atenção positivamente. Mas, assim, nunca imaginei passar uma situação dessa. E você, inclusive, acho que faz questão, o cabelo delas black, você faz questão de mostrar isso, a questão da identidade, a questão do quanto o cabelo representa tanta coisa, e você faz questão disso, né? Eu faço porque, assim, Deus criou elas assim. Então, eu vou lutar até o fim para que elas possam se aceitar como elas foram criadas pelo Senhor. Né? Porque isso é muito importante. Hoje em dia a gente vê adolescentes se tentando suicídio, várias outras coisas, por não se aceitarem alguma coisa esteticamente ou questão de família. Então isso é muito grave. Né? Então eu pretendo levar isso, e onde eu ando as pessoas sempre estão, nunca deixe alisar o cabelo delas, nunca deixe tirar esses cachos, nunca mude. Então eu sou bem a favor disso aí, entendeu? E é importante você estar falando isso, porque a escolha de como cada um tem que ser, como tem que se vestir, o cabelo, independe, a pessoa tem ela pode escolher o caminho dela sem problema nenhum, mas a gente tem que respeitar o outro, tem que ser respeitado da forma que a gente respeita também, né? E acho que isso é o tipo de situação que você deve passar para suas filhas, né? A importância de se conhecer, de se respeitar, de olhar para o espelho e falar: olha, eu sou bonita, né? Com certeza. Inclusive, já passei muito preconceito, porque eu sempre estive acima do peso, é uma questão familiar. Mas, assim, eu nunca liguei, né? Eu nunca me importei com isso, eu sempre me aceitei. Hoje eu me cuido por uma questão de saúde. Inclusive, eu trabalho na Maravilhas da Terra, que é uma empresa que tem vários tipos de produtos emagrecedores naturais. E eu consegui perder 14 quilos através desses produtos, mas por uma questão de saúde. Mas não por uma questão de eu me olhar e não me aceitar. Mas eu nunca liguei. Mas quando se trata de filho, e com essa questão da cor da pele, que eu via na televisão, ficava indignada, mas nunca tinha estado naquela situação. Como elas estão hoje? O que você está conversando com elas? Elas ainda falam da situação ou já esqueceram? Como é que está isso? Não, elas comentam. Aconteceu ontem de ela pedir para lavar o cabelo, para poder botar o creme, né? Tipo, baixar mais o cabelo. Ontem pediram para... Desculpa, Sandra, mas você acha que já é reflexo do que aconteceu? Elas já com meio, digamos, com vergonha? Você acha que... Eu não sei precisar, né? Porque são crianças e eu tento não mexer muito na questão, mas assim, de certa forma, influencia, né? Porque é como se ela estivesse dizendo: tem algo errado em mim, né? O que é que tem de errado no meu cabelo? E não tem nada de errado, não né? Tem nada de errado. O que é que você acha que você aprende de uma situação como essa e que a gente pode levar adiante, inclusive com as tuas filhas, com a tua família, com as pessoas em volta? É que a gente deve respeitar, o respeito, né? Ele é a base de tudo. É o respeito, é respeitar o ser humano como Deus criou. Porque quando a gente desrespeita o ser humano como Deus criou, a gente está desrespeitando o próprio Deus. Está querendo dizer a Deus: você fez alguma coisa de errado aí. Tá tudo certo, né? Vamos respeitar, que assim é o jeito certo da gente conviver em sociedade. Muitíssimo obrigado por falar com a gente, abrir a tua história. Eu queria muito poder mostrar as meninas, mas por uma questão de respeito, realmente a gente não vai poder mostrar, mas eu sei que elas estão ali. Beijos, minhas gracinhas. Vocês são fofas e lindas.
lindas. Ricardo, é contigo. É isso, Eduardo. Obrigado também a Sandra aí, viu? Já foram muito expostas, precisam ser preservadas agora. Só, Eduardo, por gentileza, você transmite para a Sandra. Acabo de receber aqui uma mensagem do Coletivo de Entidades Negras, do SEM, né, do Yuri Silva, informando que está à disposição da família, né, para encaminhar aos órgãos competentes, caso esse seja o desejo da Sandra, né, para acompanhar de perto o andamento ou desdobramento desse caso. Evidentemente, a nossa solidariedade também. E lembrando aqui mais uma vez o que disse a CCR Metrô, né? Disse que repudia qualquer tipo de ato como esse, ato racista, discriminatório, que está apurando o caso. Então, Eduardo, obrigado mais uma vez a toda a família e boa sorte a todos, tá?